Eita glória! Se tem alguém te perseguindo, o seu galardão está sendo gerado. Louvado seja Deus. Mas se você não sofre perseguição, se você não sofre perseguição, aleluia, não tem problema, porque o seu galardão está sendo gerado também. Sabe por quê? Pelas suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Eita glória! Só quem tem galardão sendo gerado, levanta a tua mão para dar glória para Jesus aí. Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Levanta a tua mão para dar glória para Jesus de Nazaré. Eita glória! Eu estou sentindo a presença dele. É o segundo dia da campanha, é o dia de milagre, é o dia de cura, é o dia de libertação. Eita Jesus! Jesus está presente aqui nesse lugar. E a arca, ela foi rodando. Aonde ela passava, o povo passava mal. O povo ficava enfermo. Sabe por quê? Eles não tinham que pegar a arca do Senhor, porque a arca só funciona nas mãos certas. A arca estava nas mãos erradas. A arca tinha que ficar em Israel. A arca não tinha que ficar lá onde os filisteus, na cidade dos filisteus. Então alguém teve uma ideia. Reuniram-se os príncipes. O que vamos fazer? Porque a arca de Deus está aqui na nossa residência. A arca de Deus está na nossa cidade. A arca de Deus não trouxe benefício algum para nós. O nosso povo está enfermo, o nosso povo está doente. E os príncipes teve uma ideia: vamos devolver a arca, porque a arca de Deus aqui não funciona. Esse Deus é tão poderoso lá, que ele dá, o nosso povo está doente. Esse Deus está fazendo o nosso povo ficar doente. Esse povo vai morrer. Vamos devolver a arca. E alguém teve a ideia de devolver a arca. E outra pessoa falou assim: mas não vamos devolver a arca vazia. Vamos dar um presente para eles. Fizeram esse presente. E alguém falou assim: mas talvez não seja o Deus de Israel que está fazendo isso. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar os presentes e colocar no cofre de ouro. E vamos botar em cima do carro de boi. E vamos soltar um bezerro dessas vacas. Vamos prender eles. E vamos soltar as vacas. Se a vaca for aonde o bezerro está berrando, não foi o Deus de Israel que fez essas coisas. Mas se as vacas for pelo caminho, sem entrar aonde os bezerros estão berrando, se elas for pelo caminho de Bet-Semes, que é uma cidade de Israel, foi o Deus de Israel que fez essas coisas. E soltaram as vacas. E os príncipes foram acompanhando, escondido. E a Bíblia vai dizer que as vacas foram berrando pelo caminho. E foram embora pelo caminho de Bet-Semes. E os príncipes foram acompanhando. Quando chegou lá no campo, chamado campo de Josué, as vacas pararam. Quando as vacas param, aqueles trabalhadores que estavam no campo pegam e sacrificam aquela vaca, as vacas. Quando sacrifica aquelas vacas, e lá estava a arca. Alguém olhou dentro da arca e não poderia olhar dentro da arca. Só quem poderia olhar dentro da arca somente era o sumo sacerdote. E a Bíblia diz que naquele dia, você pode consultar a Bíblia, que está escrito lá, aquele dia morreram 50.070 pessoas, porque eles olharam dentro da arca. Eles falaram assim: agora, como vamos fazer com essa arca? E alguém teve outra ideia. Fala: leva lá para a casa de Abinadab. Quando chegou lá na casa de Abinadab e colocaram a arca lá, Abinadab pouco se lixou para a arca de Deus. E não aconteceu nada na casa dele. Mas lá em Israel, o povo chegou perto de Davi e falou: Davi, nós temos que trazer a arca do Senhor para cá. A arca tem que ficar aqui no seu lugar de origem. E Davi vai sem consultar as crônicas, vai lá para pegar a arca do Senhor que estava na casa de Abinadab. A Bíblia diz que Davi levou o povo para lá e trouxe a arca de Deus em cima de um carro de boi. Quando chega na metade do caminho, a Bíblia diz que o boi desequilibra e a arca ameaça cair. Quando a arca ameaça cair, um homem chamado Uza pega a arca. E quando pega a arca, ele olha dentro da arca. Quando ele olha dentro da arca, de novo, vem uma bola de fogo do céu e atravessa ele. E ele cai. Quando ele cai, Davi fica temeroso. Davi pega a arca e não leva a arca para Israel. Ele pega a arca e leva para a casa de Obed-Edom. E quando chega na casa de Obed-Edom, Obed-Edom vê uma oportunidade única na vida dele. Lembra que na casa de Abinadab não tinha acontecido nada.
Por quê? Porque ele não cuidou bem da arca. Aleluia. Você quer ver florescer a sua casa? Cuida bem da arca do Senhor. Você quer ver a sua casa ir bem? Começa a zelar pela arca do Senhor. E hoje, o que é a arca do Senhor, pastor? A igreja. Eu e você estamos representando a arca de Deus. Aleluia. Quando a arca chega na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que Obed-Edom começa a preparar um lugar para colocar a arca do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele coloca a arca lá, eu vou frasear o texto, quando ele vai para o banheiro, ele ajoelha e começa a adorar. E quando ele volta, ele ajoelha de novo e começa a adorar. E ele pega um paninho e começa a limpar a arca do Senhor. A Bíblia diz que Obed-Edom, a casa dele começa a florescer. A Bíblia diz que começa a ter resultado dentro da casa dele, que chama até a atenção dos vizinhos. Os vizinhos falam assim: ué, está acontecendo alguma coisa na casa de Obed-Edom. Aleluia. Os gados começaram a multiplicar. As galinhas começaram a multiplicar. As roças, os alimentos dele, as plantações começaram a se multiplicar. Você sabe por quê? Pergunta: por quê, pastor? Ele começou a cuidar bem da arca do Senhor. Ele zelava pela arca do Senhor. O segredo é zelar pela arca do Senhor. Ele zelava. E essa fama correu, foi lá em Israel de novo. Quando ela vai a fama para Israel, Davi fala assim: eu vou ter que ir lá buscar. Alguém falou: olha, Davi, a casa de Obed-Edom está prosperando. A arca do Senhor está fazendo prosperar a casa de Obed-Edom. Sabe por quê? Ele cuidou bem da arca. Aleluia. Nós temos que cuidar bem da arca. Temos que cuidar bem da igreja. Quer ver você prosperar? Cuida bem da igreja. Cuida bem da arca. Louvado seja Deus. E quando Davi fica sabendo que a arca estava na casa de Obed-Edom e estava prosperando, aí ele consulta o sacerdote. Quando ele consulta o sacerdote, está escrito lá: Davi, a arca tem que ser carregada. Os levitas que têm que carregar a arca do Senhor. Coloca 2 varões, um de cada lado. Coloca as argolas de ouro. Coloca as suas vestes reais, Davi. Você não pode pegar a arca de qualquer maneira. Você tem que pegar a arca do jeito que Deus falou para Moisés. Coloca suas vestes reais. Chama os levitas. Coloca as roupas dos levitas. É 2 de cada lado, 2 na frente e 2 atrás. Davi preparou o povo. Davi se preparou e foi para lá pegar a arca do Senhor. Só que Davi não vai de qualquer maneira como ele foi da primeira vez. Davi ele vai aprender com os sacerdotes como que se carrega a arca de Deus, porque Deus exigiu assim. Quando Davi vinha pela rua, aleluia, o grupo de música na frente, tocando louvor, a Bíblia vai dizer que Davi dava 6 passos. Nos 6 passos Davi ajoelhava e adorava. 6 passos. Ajoelhava e adorava. 6 passos. Ajoelhava e adorava. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a presença de Deus foi com ele. Quando você faz a coisa certa, aquilo que Deus manda, a presença de Deus vai com você. Mas quando você não faz aquilo que é certo, a presença de Deus se afasta. Por quê? Porque a presença de Deus não pode ficar. Mas pastor, a pessoa continua orando? Continua orando. Continua pregando? Continua pregando. Continua falando em línguas? Continua falando em línguas. E a unção? A unção continua. Mas e a presença? Não tem mais. Por quê? Porque a presença de Deus vai, mas a unção permanece. Só que permanece por um período de tempo. Por quê? Para a unção permanecer por muito tempo, tem que ter a presença. Mas a presença já foi. O camarada continua pregando, continua cantando, Deus continua fazendo a obra, mas sem a presença. Só que um dia, a unção que ele carrega vai esmagar ele, vai matar ele espiritual. Por quê? Porque não tem mais a presença. A presença de Deus,
que nos coloca de pé. Porque se a presença sair, a unção permanece. Mas um dia, para a unção continuar permanecendo, ela vai depender da presença. Por isso que tem muitos pregadores aí que pregam, que canta, fazem um monte de coisa. Você vê uma unção terrível, mas não tem mais a presença. Daqui a pouco você ouve a notícia. Ó, caiu. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por quê? Eles querem continuar fazendo a mesma coisa. Aleluia. Não quer se curvar, não quer descer. A unção permanece, mas a presença já foi há muito tempo. Mas eu creio que aqui nessa igreja tem presença. Fica de pé, fica de pé. Nessa igreja tem presença. Dá as mãos para o irmão que está do teu lado, dá a mão. Dá a mão, vamos orar. Cadê o grupo de louvor? Ministério de louvor. Vamos orar rápido, que eu tenho que